O médium precisa estar consciente da sua responsabilidade quando aparece à sua frente uma pessoa aflita, desesperada, uma pessoa que está precisando de uma consolação. Tem muitas coisas que o médium não pode dizer. Quando os espíritos mostram um quadro, quem aqui pratica a mediunidade, que está nos ouvindo, vai saber disso. Quando é para nós falarmos uma informação, parece que fica preso aqui na garganta, enquanto você não falar, não passa aquela sensação. E quando não é para falar, o médium sabe, se ele estiver vigilante. Porque o médium não é adivinho, o médium ele não é conselheiro sentimental de casais, por exemplo. O médium tem que exibir as informações que os espíritos passam. Se ele for evangelizado, conceitos do evangelho indicados pelos espíritos para consolar a pessoa. Então a pessoa sai com a informação e consolada. Essa que é a questão. Eu vou dizer um exemplo muito importante para nós vermos como o acolhimento na mediunidade é importante. Certa vez, já falei isso também em um outro trabalho que fizemos, até com o Orson, inclusive, que dizia o seguinte: Chico Xavier, certa vez, estava recebendo uma mensagem, essa mensagem no Grupo Espírita da Prece, está altas horas da noite, quando adentrou-se a reunião, prorrompendo a reunião em prantos, uma senhora desesperada. Chico calmamente parou a psicografia e ficou em silêncio ouvindo a senhora. A senhora havia perdido 4 filhos em um único acidente. Aí as pessoas pensaram assim, mas meu Deus, o que o Chico vai dizer para essa pessoa? Será que ele vai dizer o que nós espíritas falamos sempre, que a morte não existe, que ela não deve chorar, que ela deve se acalmar? Como falar assim para uma pessoa que passou por uma dor tão grande? Chico levantou-se, abraçou a senhora e chorou com ela. Acolheu em seu coração. Depois, com o tempo, ele explicou as questões da doutrina, quando ela já havia se acalmado, quando ela já havia se equilibrado daquelas funções, daquela questão que ela estava ali, em alto desespero. E depois, um dos filhos se comunicou pela psicografia, não é? E de modo que Chico mostrou ali como é que o médium deve agir, como ele deve receber as pessoas. Nós sabemos da imortalidade, por exemplo. E quem tem a mediunidade da vidência vê espíritos. Então, para o médium que tem a vidência, para ele vai ficar clara a imortalidade. Ele tem absoluta certeza da imortalidade. Mas e quando uma pessoa que o procura perdeu alguém, como essa senhora, por exemplo, o médium não pode desrespeitar a dor do outro. Cada pessoa tem a dor do tamanho correto. A dor de cada um pertence a cada um. Então, a primeira coisa, respeitar a dor do outro. Seja não só de perda, mas qualquer tipo de dor. Para depois abrir o canal mediúnico, a inspiração do alto, e poder realmente envolver aquela pessoa no amor vindo das esferas espirituais. O médium aí estará trabalhando, como disse o livro dos médiuns, como aquele violino afinado. O músico vai poder desempenhar a sua técnica como deve. Se formos um violino desafinado, faltando cordas, os espíritos não conseguirão atuar da maneira correta através de nós. Então a mediunidade, meus irmãos, depende muito de ética moral. O médium não deve se vincular a fantasias, deve estudar para a segurança de si mesmo,
Não é necessário fazer gestos assim que mostram um misticismo muito grande, porque a doutrina espírita veio desmistificar a mediunidade e desmistificar a figura do médium. O médium é uma pessoa comum que tem mediunidade, mais ostensiva, e ele poderá atuar da maneira correta. Caso ele caia nessas armadilhas vindas da sua própria improcedência, porque a mediunidade é um canal de sensibilidade aberto, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, fez um capítulo especial a respeito das obsessões na mediunidade. E realmente, as obsessões na mediunidade são muito perigosas. Por exemplo, uma pessoa, um médium psicofônico que trabalha com outros médiuns psicofônicos, ele vai à reunião de desobsessão. A reunião de desobsessão é uma reunião extremamente séria, extremamente importante também. Mas vamos imaginar, os espíritos estão ali nas zonas inferiores, ou então estão perdidos pela crosta terrena, e os benfeitores espirituais, os socorristas, vão até lá e socorrem aquele espírito que já abriu uma certa condição para ser socorrido. Ele já deu uma certa condição para ser socorrido. Então eles recolhem aquele espírito amorosamente. Alguns têm que ser, por exemplo, trazido por halos magnéticos até a reunião de desobsessão, porque de tal forma que eles não conseguiriam de outra forma. Quem participa da reunião de desobsessão deve saber disso. Muitos acham que estão amarrados. Na verdade, eles estão contidos por esses halos magnéticos trazidos pelas equipes socorristas. É um trabalho muito grande, às vezes de anos, para os espíritos levar uma pessoa até uma reunião de desobsessão. Chegando à reunião de desobsessão, cadê o médium? Ele deu mais importância às coisas do mundo, não vai poder atender. Ele foi vigilante, se alimentou muito antes da reunião, ou ele passou um dia muito colérico e depois vai participar da reunião de desobsessão. Ou então ele não se preparou adequadamente com os pensamentos, controlando os pensamentos, não recorreu à prece, não pediu ajuda. Então vejam, meus irmãos, a continuidade desse trabalho gigantesco dos socorristas é a prática mediúnica, a reunião de desobsessão. Já vi casas, por exemplo, que por terem uma reunião de desobsessão completamente desequilibrada, a casa inteira ficou desequilibrada. É por ali que se abriu uma janela para os planos inferiores perturbarem a casa inteira. Olha que interessante. Então, nós temos que nos compenetrar que mediunidade não é brincadeira, não é por curiosidade. O médium caminha sobre a Terra tendo que entender que não é para todas as pessoas que ele pode falar a respeito disso. Ele vê coisas que ninguém vê, ele ouve coisas que ninguém ouve, ele sente coisas que ninguém sente. Porque a mediunidade também tem que fazer bem. Se a mediunidade está fazendo mal, também tem algo errado. Nas obsessões da mediunidade, o médium precisa se vigiar bastante para que as fascinações não advenham em sua caminhada, para que ele tenha os critérios realmente baseados em Kardec, para que ele se conscientize que tem que trabalhar por Jesus e que aquela oportunidade de trabalho é bendita, bendito o aprimoramento dada pela permissão do alto para que ele possa se aprimorar como pessoa. Então vejam, nós sabemos que nós somos os agenciadores dos nossos obsessores, dos obsessores que aparecem no nosso caminho. Eles só aparecem porque nós abrimos campos vibratórios para isso. Nós abrimos
ondas mentais semelhantes a eles. Aí eles se vinculam a nós, induzem ideias equivocadas, fazendo com que o médium saia daquele trabalho de aprimoramento, porque nós podemos nos aprimorar todos os dias naquele exercício que comentamos. Mas as obsessões não permitem isso. O médium se acha infalível, o médium se acha um missionário que não precisa mais se aprimorar nem aprender nada, e ele cai nessas chamadas armadilhas obsessivas que podem atingir muito a questão da mediunidade. A mediunidade teve no Espiritismo a sua real finalidade, que é socorrer, consolar e atender ao semelhante. E todas as pessoas podem entender que o homem é inspirado em todos os momentos da sua vida. Desde um compositor que faz uma música, até um escritor comum que escreve um livro, uma matéria, ele pode escrever uma matéria completamente desequilibrada, como ele pode escrever uma matéria que traz progresso e traz alegria às pessoas, traz consolação. Ele pode. E o médium, como está realmente trabalhando na seara da mediunidade, tem que se compenetrar que a sua responsabilidade sobre os seus atos mediúnicos é total. Ele é um instrumento mediúnico. Através dele, os espíritos, porventura, podem se manifestar, podem dar um recado, podem também desenvolver o indivíduo como trabalhador que é.